essas são as piores coisas da vida adulta. E a vida adulta é cheia de dificuldades, a gente já sabe. Mas hoje eu quero compartilhar com você a minha visão sobre as piores situações que a gente vive quando se torna adulto. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda e bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Mariane. Aqui eu falo sobre autoconhecimento, inteligência emocional e desenvolvimento pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, é só se inscrever para continuar recebendo os meus vídeos. O vídeo de hoje vai ser um bate-papo, tal qual o último vídeo, onde eu trouxe as melhores coisas da vida adulta, do meu ponto de vista, e hoje serão as piores coisas. E eu venho refletindo bastante ao longo desses últimos anos, e quando eu parei e entendi que, de fato, sim, eu era uma adulta, eu comecei a perceber que essas coisas doem bastante. Mas como assim, quando eu de fato entendi que eu era adulta? Na verdade, com 18 anos, como eu fui morar fora muito nova, com 17 anos eu já saí para fazer faculdade, em outra cidade, eu já me achava adulta, eu já me achava madura o suficiente. E então eu achava que já estava vivendo o ápice da vida adulta naquela fase. Só que eu só fui me reconhecer como adulta funcional, aquela adulta realmente responsável pelas coisas, sem ter que ficar ligando para os pais todo o tempo, tendo que aguentar segurar o rojão. Mais ou menos ali com os meus 27, 28 anos, eu estou com 31 anos. Eu acho que foi quando a ficha realmente caiu. Quando eu olhei no espelho e percebi que eu tinha envelhecido, que de fato eu não tinha mais os meus 18 anos. Então há uma grande diferença entre você ter responsabilidades de adulto muito nova, mas de fato se tornar uma adulta. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Para mim, em primeiro lugar, a pior parte de ser adulta é ver os nossos pais envelhecendo. Ver as pessoas que a gente ama envelhecendo, mas principalmente nossos pais, que são as pessoas que a gente mantém maior contato. Eu não vejo os meus pais todos os dias porque eu moro em outra cidade. Eu costumo ir para minha cidade Natal de 15 em 15 ou às vezes uma vez no mês. E quando eu comecei a perceber que eles estavam de fato envelhecendo, o cabelo grisalho, a mãe já com bastante rugas, né? Aquela cara mais cansada, o corpo não é mais o mesmo, a disposição não é mais a mesma. Quando você começa a perceber que os seus pais estão entrando na terceira idade, é avassalador, dói mesmo. Nada contra a terceira idade, nada contra envelhecer, mas é um choque muito grande quando você sai de casa e os seus pais têm entre, 40, 50 anos, e aí de repente você volta, seu pai já está com mais de 60 anos, sua mãe já está com mais de 50 anos, e eu acho que é pela sensação mesmo de estar perdendo. Porque a gente sabe da finitude da vida, a gente sabe, né, lógico, a gente espera que essas pessoas que a gente ama ou a gente viva 100 anos, mas sabemos também das condições. Então eu acho que essa falta de controle e saber que o tempo vai passando e que agora, querendo ou não, né, os nossos pais estão caminhando para essa etapa mais final da vida eu quero dizer o seguinte, não é que a vida acabou, mas as coisas vão ficando mais delicadas. Saúde, disposição. Então as preocupações são maiores. Os meus pais são novos, meu pai tem 65 e minha mãe tem 55. Porém, bate aquela sensação de, poxa vida, o tempo realmente passou. E aí, inclusive, isso mexe com você também, porque você se olha no espelho e vê que você também envelheceu. Não é mais aquela menina de 18, 19 anos. Então, pra mim, ver os pais envelhecendo é uma das piores, acho que é a pior coisa da vida adulta. É a pior, acho que fica no top 1. Em segundo lugar, perder as pessoas que a gente ama. Conforme nós vamos envelhecendo, automaticamente as pessoas mais velhas que nós também vão envelhecendo e natural, né, faz parte ali do ciclo da vida, que essas pessoas partam. Lógico que nós temos que ser gratas pela oportunidade de ter convivido tanto tempo assim com vó, avô, sei lá, às vezes algum tio, uma tia, né, algum parente próximo. Então, temos que ser gratos pelo fato de eles terem vivido muito tempo. Mas perder as pessoas que a gente ama e ver a família, enfim, as pessoas próximas começando a se despedir é muito doloroso, é muito triste. Eu só tenho uma avó agora. Perder a minha avó paterna, que foi mais recente, foi um processo extremamente doloroso, muito doloroso. E não só isso, né? Já até emendando aqui com outra coisa ruim da vida adulta, você começa a perceber que conforme vão tendo as partidas, a família também vai meio que se partindo. Agora eu entro nesse terceiro ponto cruel da vida adulta, que é ver a sua família meio que se desfazendo, meio que se partindo, né, como eu mencionei. Então, por exemplo, minha família é muito grande e a gente sempre comemorou praticamente todas as datas do ano. Páscoa, Natal, Ano Novo, festa junina, todos os aniversários, a família sempre reunida. E depois da passagem dos meus avós, eu percebi que isso se desfez muito.
E agora meio que tem umas panelinhas, né? Um tio ali mais próximo do outro, um primo mais próximo do outro, mas reunir a família toda é muito difícil. Inclusive, eu tenho a minha família agora, sou casada, tenho um filho, e eu começo a entender que, de repente, né, agora, nesse momento, a minha família seja o meu pai, a minha mãe, o meu marido, o meu filho, a minha irmã, a minha sobrinha e o meu cunhado. Mas quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente vê como um todo. Nós temos, sei lá, 9 tios, 9 tias, 15 primos, 7 primas. Então, a família é muito grandiosa quando se tem a matriarca, né, o patriarca ali, a avó e o vô gerenciando tudo. Mas quando se perde essa base, você começa a perceber que a família também vai se dispersando. Pelo menos foi o que aconteceu no meu caso. Acredito que seja na maioria dos casos também. Você passa a não ter mais contato direto com aquela prima que você gostava muito, ou com um tio, uma tia, né, aquela tia divertida nas festas. Então, esse é um outro ponto muito triste da vida adulta. A ausência de amigos, também é uma coisa muito dolorosa. Para mim foi processo até de terapia, precisei desabafar sobre isso com o meu analista, porque eu não compreendia bem essa questão de eu ter crescido, de eu ter amadurecido, mas eu tenho que deixar de lado as minhas amizades. Mas, pera lá, como assim deixar de lado? Bom, quando a gente cresce, a gente tem nossas responsabilidades, quem se casa, quem tem família, ou enfim, quem vai trabalhar, vai embora, vai morar em outra cidade, nós temos nossa rotina. E é uma rotina pesada, né? Ser adulto não é fácil, a gente tem que cuidar de casa, às vezes cuidar de criança, trabalho que exige muito. E aí você não tem tanto tempo livre como você tinha antes, na sua adolescência. Eu via as minhas amigas todos os dias na adolescência. A gente tinha contato na escola, mas não parava por aí. A gente saía da escola, a gente ia pra casa de uma da outra. Final de semana a gente dormia na casa uma da outra, a gente se arrumava pra sair, a gente saía o final de semana. A faculdade também foi assim, que eu morava com 2 amigas e a gente sempre fazia as coisas juntas, embora a gente não estivesse na mesma faculdade, a gente era muito unida e sempre foi assim. Depois, na vida adulta, não é que você não tem amigos, porque não é saudável, você precisa manter as suas amizades. Só que começa a ser muito mais difícil você se encontrar, reunir a turma para fazer alguma coisa, meu Deus, é uma vez no ano e olhe lá. Cada ano que passa, menos amigas estão participando, menos gente estão confirmando presença. Começa a ser um círculo bem estreito e eu tenho amizades longas, assim, graças a Deus eu sou muito grata às minhas amizades. São amizades antigas, desde a infância. Mas amizades que eu conquistei na faculdade, por exemplo, quando eu já estava um pouco mais velha, eu percebi que não conseguimos dar continuidade nesse aspecto mesmo, da presença, da mensagem ali meio que diária. Eu sei que é impossível, né? A gente não fala todos os dias, sei lá, nem com quem realmente precisa. Imagina uma amiga que você teve contato lá na época da facul. Então, eu entendo essas mazelas, mas para mim foi algo extremamente doloroso. E quando eu percebi que eu não preciso ficar rodeada de amigas o tempo todo e que as minhas prioridades seriam outras, foi tirando um peso das minhas costas. Mas confesso que essa é a parte chata da vida adulta. Eu gostaria muito, assim, de, sei lá, amiga, vamos tomar um café? Amiga, vamos bater perna no shopping hoje? E hoje eu tenho limitações porque, primeiro, que eu não moro mais na minha cidade natal, então as minhas amigas mesmo estão lá. Segundo, como eu mencionei, da época da faculdade, cada uma seguiu o seu caminho. Tem gente em São Paulo, tem gente na Alemanha, tem gente que tem filho, tem gente que está grávida. E a gente não consegue se reunir sempre. E aqui onde eu estou, embora eu tenha amizades, como eu disse, não é simples assim. Uma quarta-feira e querer tomar um sorvete e a sua amiga deixar tudo e conseguir te acompanhar. Então essa ausência de amigos é uma coisa que me deixa triste na vida adulta. A ressaca da vida adulta é horrível. Tanto que eu diminuí, assim, muito o consumo de álcool. Porque simplesmente não consigo mais. Não dou conta de amanhecer com uma dor de cabeça terrível, não dou conta de ficar o dia seguinte tremendo. Então, assim, o pico de energia que eu tinha com 20 e poucos anos mudou muito hoje aos 30. Não dá pra você ir pra uma festa e encher a cara. Não dá. E se você faz isso, o arrependimento bate forte, assim, no dia seguinte você já se arrepende de, sei lá, de ter nascido. É uma coisa horrorosa a ressaca da vida adulta. Então eu evito ao máximo e quando eu quero beber mais um pouquinho, às vezes tem uma festa, às vezes tem um casamento, parece uma coisa, mas não consigo, não desce. E se eu exagero já um pouquinho ali, já dá uma trava, sabe? Ou minha cabeça já começa a doer no próprio rolê, na própria festa, ou, sei lá, o estômago começa a revirar. Então, eu acho que a gente tem um limite de depósito de bebidas. Algumas pessoas, né? Não são todas, mas, assim, pelo que eu vejo,
as pessoas próximas, enfim, nessa idade, diminuíram consideravelmente o consumo de álcool, porque a gente não consegue, a gente leva dias para se recuperar. E você ter ressaca com filho pequeno é 1000 vezes também pior. Então, essa é a parte chata da vida adulta. Gostava de beber, claro, não tô dizendo, ficar bêbado toda vez que você vai sair e toda vez que você tem que beber, você tem que ficar, né, muito doida. Mas às vezes, gente, de verdade, assim, uma garrafa de vinho que a gente toma já azeda tudo no outro dia. Então, eu acho isso uma parte chata, o organismo já também não é o mesmo. E por falar em questões físicas, né, ressaca, questões que nos abalam, outra coisa, assim, terrível da vida adulta é passar mal sem ter a sua mãe por perto, ou pai, enfim. No caso seria minha mãe, porque era sempre ela que eu chamava. Quando eu passo mal, que assim, graças a Deus também não é sempre, mas toda vez que eu tenho alguma crise, assim, principalmente se não é enxaqueca ou uma intoxicação alimentar, e eu passo mal sozinha, eu choro de tristeza, porque eu queria muito que a minha mãe estivesse ali comigo. Eu não vou chamar meu filho de 10 anos para me ajudar, porque vai traumatizar a criança. E o meu marido, ele tem um problema seríssimo com vômitos e náuseas. Ele passa muito mal. Então, assim, eu estou com ele há quase mais de 10 anos e eu nunca vi ele passar mal. Se é que vocês me entendem, né? E aí, ele tem uma barreira muito forte, assim, com isso. Então, não adianta. Se eu passar mal, assim, tem que estar sozinha, eu por mim mesma. E, gente, que triste que é. Ou então quando você está com febre, quando você está doente, sei lá, um resfriado forte. Eu tive uma crise de sinusite uns 2 anos atrás, foi muito forte, uma sinusite bacteriana. Eu não podia fazer nada. Só que ao mesmo tempo, eu tinha que fazer algumas coisas, pelo menos assim, o básico, né? Meu marido trabalha fora, então o almoço eu tinha que dar um jeito. Eu pedia, óbvio, não ia ficar cozinhando. Mas só o fato de pedir, de ter que descer, de ter que pagar, de ter que... Gente, que sacrifício. Odeio ficar doente, odeio passar mal e não ter ali a minha mãe do lado, né, para fazer um carinho, para me ajudar para deitar e dormir comigo. Então, essa também é uma das piores coisas da vida adulta. E para finalizar, comparação. Eu acho que a comparação acompanha a gente desde o momento que a gente se entende por gente, porque às vezes, até na própria infância, a gente se compara com a coleguinha que tem uma boneca que a gente não tem, a gente compara a nossa casa com a casa do fulaninho que tem isso e a nossa não tem. Mas na vida adulta, a comparação ela é mais dolorosa. E eu acho isso uma das piores coisas, porque cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa está vivendo a sua vida daquela maneira. E não tem como a gente saber, não tem como a gente entrar na vida da pessoa para entender se de fato é aquilo mesmo que a gente está imaginando, se a pessoa tem uma vida feliz 24 horas por dia, se a pessoa realmente é bem sucedida, como demonstra nas redes sociais. E hoje, com as redes sociais, isso piorou muito. Então a gente parece que está vendo ali uma cena de filme e a gente começa a se comparar com isso. Fulano já foi para fora, fulano tá como gerente, eu ainda sou analista, fulano tá casado com 2 filhos e nem namorando eu estou. Eu acho que essa parte da questão da vida adulta é chato, porque sempre vai ter gente melhor que a gente, sempre. E assim, como nós também sempre seremos melhor que outras pessoas. Então não tem que ter uma régua, sabe, de se comparar. Eu acho que a comparação ela tem que vir a partir de nós mesmos. Como que você está hoje e como que você estava no passado? Você melhorou? Você piorou? Não se deixar levar por questões que a gente vê, mas não convive. Ver é uma coisa, conviver é outra. Então, eu acho que a comparação na vida adulta, ela dói um pouquinho. Às vezes pega uma questão, um ponto bem profundo assim, gente. Às vezes até inveja, né? Não tem como, somos seres humanos e por mais que a gente não deseje o mal para o outro, mas às vezes... Incomoda ver ali a conquista, a gente fica feliz e tal, mas incomoda dentro da gente talvez uma sombra, um lugar ali de olharmos e ver por que eu tô me sentindo assim. Então eu acho que essa comparação é chata e eu tento evitar a todo custo me comparar com outras pessoas. Bom, e essa foi a minha reflexão de hoje, um bate-papo leve, descontraído, um desabafo aqui entre amigos e amigas. Eu queria saber a sua opinião, se você concorda comigo que essas podem ser as piores coisas da vida adulta ou se você tem alguma coisa aqui para acrescentar. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até mais!